qual a idade mínima para se fazer um transplante capilar? Primeira coisa que a gente tem que pensar é sempre no diagnóstico. Tá? Então a gente tem que fazer um diagnóstico e ver se tem indicação para o transplante capilar. Depois nós temos que ver quais são a fase em que o paciente está. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente para vocês o que a gente leva em consideração para indicar a idade do transplante capilar. Eu sou o Dr. Carlos Camilo, sou cirurgião plástico e sou especialista em transplante capilar. O paciente, a idade mínima para o transplante capilar é ao redor de 25 anos. Mas o que é importante a gente levar em consideração? A história da queda de cabelo. Quando começou, a velocidade com que esse cabelo está caindo, como que é a história da família, como que é o pai, como é que é o avô, como é que é a mãe, como é que são os parentes por lado da mãe, como é que são os parentes pelo lado do pai, se tem irmãos mais velhos que também estão perdendo o cabelo, qual o grau da calvície que o paciente tem naquele momento. A gente sabe que quanto mais jovem o paciente começa a perder cabelo, maior vai ser o grau da calvície que esse paciente vai ter, podendo chegar à calvície máxima, que é o grau 7. Então é importantíssimo que o cirurgião de transplante capilar entenda aonde o paciente está naquele momento e até onde ele pode evoluir com a perda de cabelo. Por quê? Porque o transplante capilar tem uma reserva finita, ela tem uma quantidade máxima de folículos que a gente vai poder retirar ao longo da vida do paciente. Então, eu não posso começar a transplantar um paciente que começou a perder só uma entradinha, se na história da vida dele, ele tem uma história de perda total, ele vai evoluir a um grau 7, por exemplo. Então, eu tenho que fazer um planejamento respeitando cada paciente de uma forma individualizada. Portanto, quando eu faço o diagnóstico do transplante capilar, eu indico o transplante capilar, eu tenho que pensar naquele paciente qual vai ser o melhor planejamento para que ele tenha um sucesso durante toda a vida dele. É importante eu saber se ele vai continuar perdendo cabelo, em qual velocidade, senão eu faço um transplante muito anteriorizado, completo demais a região frontal dele, das entradas, e depois ele perde cabelo para cima, para topete, para coroa, e eu não vou ter cabelo suficiente para preencher esses lugares. Planejamento em transplante capilar tem que ser para o momento em que você está ali atendendo o paciente. Ela viu, não viu? Ela viu. Volta só um tiquinho. Planejamento. Planejamento em transplante capilar não é só para aquele momento, não é só para aquela cirurgia. O cirurgião de transplante capilar tem que pensar no paciente ao longo da vida dele. Como provavelmente ele vai estar evoluindo com essa queda de cabelo. Sim, existe o tratamento que vai diminuir a velocidade, mas não vai impedir totalmente. Então é obrigação do cirurgião que está ali presente com aquele caso pensar no melhor resultado para o seu paciente, no transplante atual, mas também ao longo de 10, 15, 20 anos depois. Porque esse paciente vai continuar evoluindo. Quando eu sei que ele vem de uma família que tem uma calvície avançada, eu tenho que pensar que esse paciente tem chance de ter uma calvície avançada. Quando ele começa a perder fios muito jovem, ele tem provavelmente uma história muito longa de vida perdendo cabelo, e essa calvície vai ser uma calvície avançada lá na frente. Com isso, o planejamento, como eu vou fazer a linha frontal, não é só combinar com o rosto, mas é combinar com o rosto que ele vai ter daqui 15 anos, daqui 20 anos. Eu tenho que pensar que essa calvície vai evoluir, como eu vou fazer o planejamento hoje para que os meus fios deem uma cobertura adequada quando os fios que estão ali começarem a cair. Tudo isso vai fazer a diferença em que o transplante que ficou lindo hoje se mantenha, mesmo o paciente perdendo o cabelo ao longo dos anos,
mantenha um resultado natural, um resultado estético, um resultado que não traga um aspecto esquisito, um aspecto que não existe na natureza. Não existe na natureza alguém que tenha cabelo na região das entradas e não tenha cabelo na região do topete. Isso é a obrigação do cirurgião de cabelo planejar ali, planejar como vai ser o dia. Senão eu dou um transplante lindo, maravilhoso naquele momento, o paciente fica feliz com o cabelo do jeito que ele queria, mas com o passar dos anos ele vai ficando de um aspecto não natural. Idade mínima, portanto, na literatura fala-se que o ideal é esperar pelo menos até os 25 anos, quando a história da queda de cabelo tem uma maior característica de como vai ser, como vai transcorrer essa perda. Mas podemos transplantar pacientes mais jovens? Sim, aquele paciente que muito cedo começou a perder cabelo e já tem uma calvície avançada, nós já podemos fazer um planejamento, sempre estudando a história familiar, estudando a característica do paciente e dando para ele o mais próximo possível de uma longevidade natural. Transplante capilar é naturalidade. Transplante capilar é devolver fios para o paciente de uma forma natural, estética, bonito. Esse paciente tem que se manter belo a vida inteira. E aí, uma das grandes características do transplante capilar, como os fios são permanentes, como esses fios retirados das regiões seguras, da área segura doadora, esses cabelos não vão cair, eles vão se manter naquele lugar, eles vão ficar permanentemente naquele lugar. Então o cirurgião tem a possibilidade de fazer um planejamento hoje, pensando nesse paciente no futuro. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre transplante capilar, qual idade, como se planeja, deixa aqui seu comentário que eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você, vamos te dar essas respostas, vamos te ajudar. A intenção desse canal é justamente falar sobre transplante capilar, as suas armadilhas, as suas indicações, qual o melhor momento para se fazer, como é a melhor forma de se fazer. Eu quero ajudar vocês.